Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ver, o podcast do jornal O Vigilante Online. Você vai acompanhar agora, ao vivo, pelas redes sociais do jornal O Vigilante Online, o Instagram e Facebook, @O Vigilante Online. Informação com responsabilidade, análise dos fatos e o compromisso com a verdade. Hoje vamos falar sobre a causa animal, um tema que envolve empatia, envolve responsabilidade e saúde pública. O abandono de animais, a importância da castração, da vacinação e da conscientização da nossa sociedade são desafios urgentes que impactam não só os animais, mas toda a comunidade. E para essa conversa, nós recebemos Dilene Barbosa de Castro, da ONG Amigos da Bicharada, e Edson Rezende, advogado, convidados que atuam diretamente na proteção animal e vão compartilhar experiências, dificuldades e caminhos possíveis para a mudança. Fique então com a gente. O Pode Ver tem um patrocínio de Stonehouse, Cabral Negócios Imobiliários e Toledo Conservadora 24 horas. Boa noite, Zé Augusto Cabral. Boa noite também ao Edson Rezende. Boa noite, Dilene. Sejam bem-vindos. Zé Augusto, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Júlio César. Boa noite, nossos telespectadores do Pode Ver, o podcast do Jornal O Vigilante. Muita alegria a gente estar aqui ao lado de pessoas tão especiais, tão queridas para a nossa entrevista de hoje. E já vamos começando? Vamos dar uma boa noite aí, primeiramente para a Dilene, né? Seja bem-vinda, Dilene. Boa noite. Obrigada, gente. Tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem. Ela fala baixinho, fala mais pertinho do microfone e para captar melhor o sinal. Edson Rezende também, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez no nosso Pode Ver. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite, Zé Augusto. É sempre um prazer estar com vocês aqui e poder contribuir com as informações que eu tiver e que eu puder. Para começar, Dilene e Edson, né, a gente vai mesclando aqui. Vocês podem contar para a gente um pouco dessa trajetória de vocês na causa animal? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar falando, né, para aquele que não tem voz, né, que são nossos peludinhos, né. Como a ONG começou a existir, então, eu estava passeando com o cachorrinho do meu pai na Cotegipe, porque ele faleceu, minha mãe tinha viajado, então o cachorrinho foi atropelado em frente à prefeitura. O seu cachorrinho? Um cachorrinho. Aí eu entrei em contato com a veterinária e aí foi o Rafael Té Junqueira que atendeu na clínica dele, porém o cachorrinho não tinha recurso Leopoldina, que era ortopedia. Aí ele levei para a faculdade de Viçosa, só que ficou em 2025, aí reais, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma vaquinha no Facebook para ele e consegui pagar todas as despesas. Aí a ONG começou através desse cachorrinho que foi atropelado em frente à prefeitura. Perfeito. E o Edson? O meu caso é um pouco diferente. Todo mundo sabe que eu cresci atrás de um balcão de uma loja de produtos veterinários, né? Então, antigamente, não era igual hoje, Leopoldina tem várias clínicas, né? Antigamente tinha uma ou às vezes até antes nenhuma, né? Clínica que atendia cães. E essas lojas, elas funcionavam igual as farmácias de antigamente, né? Receitava-se remédio, essas coisas. Então, eu acabei aprendendo muito sobre isso e criando um amor muito grande pelos animais, principalmente porque a gente via uma dificuldade muito grande em tratar animal doente, tinha mais problema com doenças, não tinha essas campanhas de castração igual existe hoje, tinha menos consciência, bem menos, então tinha muito mais casos de maus tratos, muito mais casos de doença, atropelamentos, todo tipo de... Então a gente convivia com isso diariamente, então isso foi crescendo e eu sempre lidei com isso, desde muito pequeno, sempre tive cachorro, meu pai sempre gostou, então a gente sempre teve cães em casa, gato. Então eu cresci nesse meio, então isso para mim foi muito natural, né? Essa participação com animais, até eu tive a oportunidade de contribuir muito com isso, né? Ajudar muito, porque realmente era muito dificultoso, tudo era muito caro. Se para levar no veterinário você tinha que tirar o seu animal da cidade de Leopoldina às vezes, então a gente
A gente atendia muito na loja, a gente prestava até um serviço, entre aspas, público, né? Porque ajudava muitas pessoas carentes, às vezes nem cobrava tratamento de animais, às vezes. Isso aí alicerçou, então, esse gosto, Sim. né? Agora, até uma junção do direito, né? Você é um defensor. O que motivou esse envolvimento mais específico com a defesa dos animais abandonados? Eu percebo que há uma dificuldade, até de conhecimento mesmo, quando você vai lidar com maus tratos, né? Até com a própria ONG Amigos da Bicharada, eu sou um colaborador da ONG, né? Eu procuro ajudar no que eu posso, principalmente com papelada, né? Com orientação jurídica, quando precisa, né? O que fazer, tem uma denúncia assim, tem uma denúncia assada. Então, eu procuro dar esse tipo de suporte, porque também é uma dificuldade, né? Em encontrar às vezes uma solução dentro de um problema que às vezes é muito grave, né? A gente tem muito casos, né, na nossa cidade de maus tratos, né? E é difícil às vezes fazer a denúncia, acompanhar isso. Eu já acompanhei a Edilene algumas vezes na delegacia. A gente vem tentando fazer unir esses esforços, né, para poder ver se se melhora um pouco esse cotidiano triste de maus tratos, de cães sem alimento, às vezes com cães com tutores mesmo, em residências, né, sofrendo maus tratos. Acontece muito, acontece mais do que cães que às vezes estão na rua. Isso acontece muito mais no próprio lar do animal, de acontecer maus tratos. Então, eu estou abraçado com a Edilene, vamos dizer assim, para dar um suporte para ela mesmo, porque realmente é difícil. A carga sobre ela é muito grande. Eu vejo a luta da Edilene, porque a gente mora perto ali, né, na região central. Inclusive à noite, final da noite, todo mundo já está nas suas casas. A Edilene vai para colocar a ração em pontos estratégicos, porque tem aqueles cães que ficam passando e para evitar mexer, Não, por já exemplo, tem uns no que vai na hora lixo, né? certa. Já tá? vai no lugar Já Tem um certo. gatinho que tomaram- vem 8h30, tem um cachorro que vem 9 da noite. Tudo A eles. Edilene é subhumana, né? E, inclusive, não sei, alguns aparecendo na loja, não sei quem dá um endereço para eles, vão lá na loja também. Né? entendeu? Agora, como é que está essa realidade, Edilene, dos animais em situação de abandono aqui na nossa cidade e região? Como é que está? Como é que a gente poderia identificar um número ou uma quantidade? Está maior, está menor? Vem diminuindo ou Não, aumentando? não, eu acho que aumenta cada vez mais. Eu acho que podia fazer uma estrutura assim de visitar os tutores, né, e registrar esses animais. Seria possível? Entendeu? Eu queria muito fazer isso. Igual assim, eu queria muito que a gente conseguisse colocar os canos de PVC nos bairros, né? E muita gente já falou comigo, ó, eu fico responsável pela ração do meu bairro, entendeu? Porque os animais que a gente resgata para a ONG são animais que ficaram doentes por falta de alimentação, anemia severa por causa de alimentação, entendeu? As pessoas falam que tem alimentação na rua, não tem, Não são tem. poucos pontos que tem. E se a gente colocasse isso, ia diminuir os números de animais que a gente resgatam. Se a gente colocasse alimentação, vamos supor, colocou o cano de PVC, água, porque lá perto da minha casa, a minha vizinha me ajuda, ela amarra para mim, eles roubam os potes. Então tem que ser uma coisa fixa, entendeu? E tem muitos protetores que concordam. Ó, na minha rua eu ponho a ração, então assim, muita gente vai ajudar, entendeu? Hoje eu vi na Cotegipe, você tem umas vasilhinhas vermelhas, ela foi varrida para o lixo. Será que você conseguiu resgatar? Ah, é demais. Todo dia eu tenho que colocar uma vasilha nova, entendeu? Porque Todo vai para o dia. lixo, não Vai vai? pro lixo. Não, eu acho que sei lá, Não, consegui eu vi a entender. varrição e coloco Você no viu? meio do lixo e depois, na hora que leva tudo. Então, quer dizer, também tem que dar uma esclarecida no pessoal dessas vasilhas ficarem, né? Então, eu tô amarrando lá na minha casa, eu amarro no registro da água, entendeu? Só fazendo um adendo aí, que a Edilene falou do cano de PVC, é um cano de PVC com a ração, ela é um tratador, É um e um tratador. cano de PVC com água limpa. Meu maior e sonho. ele é preso numa parede de meus uma maiores residência com uma abraçadeira, Imaginei isso, não é. tem como roubar, Sim. né? Ô, Dilene, quais são os principais motivos que levam a pessoa a abandonar um animalzinho? Eu acho que quando ele fica doente, né? Aí as pessoas abandonam muito quando ele fica doente. Inclusive, não é só a pessoa de baixa renda, não. Muitos são as pessoas que têm condições, sabe?
É muito triste. E sabe? vocês percebem, assim, tem uma época do ano em específico que esse tipo de abandono aumenta? Tem? Nas férias e no carnaval. É mesmo? Nas férias do carnaval. Eu assim, nem gosto muito das férias, nem gosto muito do carnaval. Porque vocês muito já triste. perceberam que isso Aham. acontece. Uhum. Sabe o que acontece muito? A pessoa precisa viajar, não tem como deixar com alguém, ou sei o que, solta. A pessoa quer ir pra praia no carnaval, por exemplo, não tem com quem deixar, não tem como deixar sozinho, Não solta. coloca no hotelzinho ou na casa Igual do a parente. gente- Acontece muito. Apareceu uma adoção hoje. Aí a pessoa falou assim, eu só posso pegar depois do carnaval. Aí eu falei assim, não, já pode pegar de uma vez, no dia do carnaval eu vou me virar pra gente poder ficar com ele, entendeu? Porque eu não quero perder essa adoção, entendeu? Então, assim, na época de férias Mas Carnaval. vocês acham que a falta de informação ainda é o maior problema ou tem outros fatores, assim, igualmente graves? eu acho que sim, porque aconteceu um fato comigo essa semana passada. Eu vi um cachorrinho que eu ajudei de uma pessoa que não tinha condições, ele foi atropelado, né? Eu ajudei. E ele estava lá perto da rodoviária. Eu liguei para ela. O seu cachorro está aqui, ele vai ser atropelado de novo. Não, ele está acostumado. Ele é vacinado? É vacinado com a vacina da prefeitura. Eu falei assim, e das doenças simomose parvovirose? Não, nem sabia o que é isso. O que é isso? Ela me São perguntou, gravíssimas, não né? é. Doenças gravíssimas. Aí eu né? falei, é uma doença que difícil salva. E você gasta uns 4 mil com veterinário e ainda perde seu cachorro. Aí eu falei com ela. Então você vê que as pessoas nem sabem que vacina, que é preciso tomar o animal. Então eu acho também que as escolas, eu acho que assim, era meu sonho, eu não consegui fazer. Até no início eu falei que ia fazer isso. E nas escolas, é porque as crianças vão ensinar os adultos, entendeu? Eu acho que as crianças ensinariam os adultos, né? Passar para as crianças informações, que quando ela vê um adulto fazendo alguma coisa, ela ia ensinar, mas eu não consegui fazer isso. Eu acho que a educação é tudo aí. Edilene, você nos leva a um resultado de que não é apenas um problema ligado a essa causa animal, mas que envolve a educação e envolve a saúde pública, não é? Porque você mencionou aí casos de doenças e tem doenças que afetam o ser humano também, Tem. né? Então é preciso haver essa interdisciplinaridade, né, o termo que eles costumam usar, entre as diversas pastas para poder enfrentar o problema. Não é um problema da ONG, não é um problema de apenas um indivíduo, é um problema É um coletivo. problema de saúde É um pública. problema de zoonose. Os gatinhos estão com esporoctose, né? Os Essa gatinhos, doença né? é uma doença que passa Passa para pra humanos. Olha É. só. Então, os Eu tenho medicamentos... experiência com Eu tenho esporotricose. Eu já peguei esporotricose 2 vezes tratando de Duas gato vezes. doente. E o que É um que fungo. a- É um fungo. Como é que fala? A esporotricose. Custei aprender a falar isso, É um gente. fungo. Esporotricose. Custei. É um E o fungo. que causa no ser humano? Causa o mesmo que causa no gato. Que são feridas, problemas pulmonares. Normalmente, como eu já peguei 2 vezes, eu tenho uma certa experiência, uma pessoa saudável, o organismo combate sozinho. Né? Apesar de ser recomendado que você tome o medicamento, até para não esperar agravar. Mas uma pessoa com um problema mais grave, uma sem imunossupressão, com imunossupressão, por exemplo, pode ser gravíssimo e levar até a morte. Uhum. Então, o caso da esporotricose dos gatos, é preciso conscientizar, principalmente o poder público. É preciso criar um gatilho, assim, para ontem. Aham. Porque os gatos, eles precisam ser retirados da rua. É O porque primeiro realmente sintoma. o pessoal fala só de canil, né? É. E eu, como eu sempre gostei muito de gato, inclusive nós temos um gato que foi doado pelo Zé Augusto, uma gata, a Mel é fora da curva e deve ter o quê? Com uns 12 anos já. E eu sempre gostei muito de gato e eu aprendi a resgatar animais resgatando gato, que é uma dificuldade tremenda. Resgatar um cachorro, entre aspas, é até um negócio simples. Agora, resgata um gato. Nossa pra ver. Senhora. Resgatar um gato é extremamente difícil, porque é um bicho arredio. Ele é selvagem, ele traz muito o instinto selvagem dele, dos Verdade. felinos, Se eu né? moro numa cidade grande, por exemplo, os outros me confundiam com uma andarilha. Entendeu? Porque para resgatar uma gata, eu fiquei 2 meses na calçada. Estava fazendo frio, levava até coberta a mim. Eu É tenho dificílimo uma gatinha resgatar. adotada também. Ela É veio, difícil. Nós temos É. 6. ela veio de Juiz de Fora. Ela estava Nós- dentro de um saco dentro do bueiro. Nós temos Nossa. 6 e a Filhotinho, olha única só. que não foi adotada foi a que você deu, É. a Mel, que é uma vermelha, né? Ela é laranja, uma gatinha laranja, igual o Garfield, né? Ela é igualzinho. Então a esporotricose, ela é um problema de saúde pública muito grave, porque ela não para. Porque esse fungo sobrevive no solo, nas plantas, muitos anos.
muito tempo. Então, um gato que ele ferido, que ele pega esporotricose, se ele brigar com outro gato, que é muito comum também entre os gatos de rua, ele transmite para outro. E assim vai, é uma bola de neve. E dentro desse assunto da esporotricose... Esporotricose. Isso. Ô Edson, pela sua experiência também de ter trabalhado e ter crescido numa empresa, numa loja de produtos veterinários, existe uma vacinação para o animal, para essa doença? Para essa não. Para essa não. Para essa não. Por isso que é importante o gatil e tirar o animal. Quando você identifica a esporotricose, que não é difícil, começa a aparecer feridas, principalmente no rosto do gato. Não é difícil identificar a esporotricose. E ela não tem... medida preventiva. A medida preventiva é castrar e tirar o gato de rua. E ela ocorre por causa da superpopulação? Ela aumenta com a superpopulação. Ela agrava com a superpopulação. Se não tiver gato de rua, não tem praticamente esporotricose. O gato doméstico, ele dificilmente vai pegar esporotricose dentro de casa. Esse é um problema então, sério, mas a gente tem que deixar bem claro que também, sabe por quê? Muita gente, quando escuta isso, já solta o gato dele, já quer livrar do gato dele. Esses animais, porque estão na rua, por isso que pegam isso. Os que estão dentro de casa, cuidadinho, não acontece isso. Então não deixe o seu gato sair, gente, para dar voltinha. Mas não tem a vacina, mas tem tratamento. Tem tratamento, tem. Tem, eu tô com 3 que foram curados. E o tratamento, só é um pouco longo. O trata-se com itraconazol, que é um fungicida, né? Uhum. E você tem que tratar, às vezes, até 6 meses o gato. Sim. Vamos falar sobre castração, né? Os mitos, a importância, os desafios. Por que a castração é tão importante no controle populacional? Nossa, a castração é tudo. Uma das coisas mais importantes. Uma das grandes soluções também, a castração, né? Ela é quase que a solução. Só que ela não é uma solução a curto prazo, ela é a médio e longo prazo, né? Leopoldina já passou por algumas campanhas de castração e ela precisa passar por muitas campanhas de castração. Eu, por exemplo, hoje estou com 7 cães. Todos eles são castrados, tanto fêmea quanto macho. Quando você caça um animal, ele ganha qualidade de vida. Fica tranquilo. Ele fica um animal mais tranquilo. Não tem estresse, né? Ele não tem problema hormonal, ele fica menos suscetível à doença, ele fica um cachorro mais resistente, mais calmo. Acaba com esse problema de briga, às vezes brigam entre si, não acaba esse problema de briga. Então a castração ela é excelente para a própria qualidade de vida do animal. Então quem tem um animal e pensa, não vou castrar. Não, se você castrar, você está dando qualidade, você está aumentando até a expectativa de vida do cachorro. Então tudo que se fala para detratar a castração é mito. É mito. Porque o resultado é exatamente positivamente o positivo. Contrário. Ele é positivo. Você vai diminuir a quantidade de animais, porque às vezes vai criar e você não vai ter condição de cuidar de vários filhotes. Melhora. O comportamento melhora muito. E dentro desse assunto, sobre os mitos, quais os mitos que vocês mais ouvem assim, de pessoas que comentam, eu não quero castrar, eu não queria castrar por causa disso, por causa daquilo, para aquela pessoa que está está assistindo o nosso podcast? Quais são os mitos mais frequentes que as pessoas falam? Eu já ouvi muita gente falar que quando caça o animal, ele perde a essência do animal, de querer brincar, fica um animal apático. Isso não existe. Eu já ouvi falar que ele engorda. Isso aí pode acontecer. Uhum. Isso pode acontecer. Engordar pode acontecer, porque você mexe com os hormônios do animal. Né? Mas aí também... Quer saber o que eu já ouvi falar também? É contra a lei de Deus. Você já ouviu falar isso? Isso eu nunca ouvi, não. Nossa, como eu escuto isso, gente. Tá, tudo bem. Eu acho que até poderia ser contra a lei de Deus se o ser humano fosse agora um ser humano humano. Se todo mundo cuidasse, colocasse seus bichinhos dentro de casa, cuidasse na hora do cio. Mas não, o mundo ficou perdido, então as pessoas soltam o cachorro na rua, abandonam. Então, eu acho que Deus não quer sofrimento, entendeu? Verdade. Acho que Deus não quer sofrimento. Eu acho que Deus queria que não fosse assim, talvez, mas agora é preciso, é muito sofrimento. Eu postei hoje na página da ONG uma cachorrinha, que é do andarilho, ele vai embora, ela está esperando os bebezinhos, e ela, pequenininha, ela cruzou com o cachorro grande. Uhum. Já postei pedindo ajuda, porque a cirurgia vai ter que ser feita no veterinário, entendeu? E aí agora, como é que a gente vai conseguir pegar ela? O lar temporário é difícil, né? Eu falo que lar temporário chama... O lar é o milagre. Quando você... eu até brinco assim, consegui um lar temporário, vou subir a escada catedral ajoelhada. Eu brinco assim, eu falo. Hoje eu subi... Mas, Dilene, onde fica a ONG, Amigos da Bicharada? Onde é que os animais que você acolhe, eles ficam? Começou assim, eu levava para a loja, no quintal da loja, né? Eu levava para lá.
Aí foi crescendo. Aí a gente alugou um sítio, aí a gente não estava conseguindo pagar as despesas, né? Aí uma das diretoras da ONG é uma senhora de 70 e poucos anos. Ela ofereceu a casa dela, a chácara dela, para a gente levar os animais. Chegamos lá com 20. De repente, foi aumentando. Aí ela ia receber o filho dela, né, que mora no Canadá, e ia passar o carnaval em Leopoldina, cheio de cachorro, não dava nem para receber o filho dela. Aí ela deixou a ONG, a casa dela para os animais. Eu chamo ela de mãe da ONG. Eu me refiro a ela de mãe da ONG. Ela deixou a casa para os animais, né? E foi morar num porão da casa dela, porque a casa dela estava alugada ali na Rua das Flores. Aí ela deixou a casa para os animais. Gente, é ou não é a mãe da ONG? Quem sai da sua casa para abrigar isso tudo de cachorro, morar num lugar pequeno, para depois que a pessoa desocupou o porão dela, que era alugado, que ela foi morar numa casa maior. Então, assim, ela, para mim, é a mãe da ONG, entendeu? E vocês têm hoje uma média de quantos animais? Lá na ONG deve ter uns 80, fora os lá temporários. Entre cães e gatos? Os gatos, não conseguimos... O nosso sonho é ter o gatil, entendeu? Porque, igual essa doença que a gente comentou aqui agora, ela tem cura, entendeu? Ela tem cura. Ficou caro, porque a gente teve que hospedar numa clínica, porque não tinha para onde levar. E não, se você levasse para a ONG, o que aconteceu? Os cachorros iam matar ele. Então, assim, ficou caro porque, mesmo a veterinária fazendo mais barato, ele ficou 6 meses internado. Com 4 meses, ela já não passava para as pessoas nem para os animais. Porém, o medicamento tem que ter dado até 6 meses. Mesmo que ele não passe mais, está curado, tem que continuar até os 6 meses. Então, ficou caro por causa disso. Nesse então, caso não ficou caro, foi o tratamento. foi porque ele a teve que ficar hospedagem. internado. Hospedagem. Ele teve que ficar internado o tempo de tratamento. Nossa, e se gente. tiver um gatil, ele pode ser tratado. Gente. Porque você pode tratar de vários gatos no mesmo lugar quando você tem um gatil, porque o gatil ele exige as baias individualizadas, até para não haver transmissão de um para o outro. Às vezes um está curando e um está chegando agora doente, entendeu? Falando na questão E falando da outra doença, né, doutor? Porque eu tô achando muito difícil, eu tô achando agora, os outros falam, nossa, você prefere que o gato tenha esporotricose do que felve? Eu falei, prefiro. Sabe por quê? O felve ninguém adota ele. Ele transmite para o outro gato, não transmite para a gente, mas transmite para o outro gato. E geralmente quem gosta de animal já tem um animal. Onde que eu vou colocar ele? Eu estou passando essa dificuldade também, entendeu? Um mingau. E um mingau, gente, ele é lindo. Mas ele teve as duas doenças, já está curado. Estou com o resultado do exame dele aqui que foi feito. A veterinária toda feliz e qual é o que ele foi curado. tratamento da felve? Não tem. Então tem essa também. Aí, ele não passa para humano. Mas passa para outro gato. Falando na questão do custo, né, que a gente estava comentando aqui agora, o acesso à castração gratuita ou a baixo custo ainda é um grande desafio, Edson e Guilherme? Ou vocês têm que contar com as campanhas? Sim. Só as campanhas. Nós só conseguimos fazer. É inviável se for pagar. São os famosos castramóveis, né? Sim, é muito caro. É muito Castração caro. é muito caro. É muito caro. Eu já castrei, eu estava até comentando, acho que foi com a Dilene que eu falei, que eu já devo ter castrado aí uns 50 animais do meu bolso. Porque eu sou adepto da castração. A castração, ela diminui, por exemplo, diminui até a transmissão de esporotricose. Porque o gato, ele na rua briga, às vezes, disputando uma fêmea. Ou uma fêmea refugando um macho. Quando você castra, eles ficam mais calmos, mesmo que eles vivem na rua. Então, eu já castrei todos os meus animais, inclusive os gatos, Augusto, todos são castrados. Olha que interessante aqui, a minha esposa mandou aqui para mim, por coincidência hoje, que a gente vai mandar os nossos 2 cachorrinhos lá, o Romeu e o Serginho, para castrar em Juiz de Fora. Olha só o custo aqui que tá dando, R$ 2.133 cada um. Olha como é que é. É caro. São 2 machos. São 2 machos. Para a fêmea ONG, é a mais veterinária cara. faz mais A fêmea é barato, mais A né? fêmea é mais cara. Para a ONG, a veterinária faz 2.133 mais reais. barato. Para a ONG faz. É porque quando a pessoa tem o compromisso, né, de ter aquele trato respeitoso com o animal, o que a gente não vê, até a nossa entrevista ainda vai abordar esses maus tratos que estão acontecendo, né, muito destacadamente nos últimos dias, mas que são corriqueiros. Mas num país que tem feminicídio, o que você vai esperar da relação do homem também com o animal, né? Verdade. Então, é preciso ter esse compromisso e cuidar dos seus para que
não contribuam com essa superpopulação. Aí eu vou pegar um gancho aqui nessa colocação do Zé Augusto, até porque ele é vereador também. O poder público tem feito o suficiente nessa área? Não, não tem. Não tem. Eu acho até que eu não conheço nenhum lugar que o poder público é completamente efetivo no cuidado com animais abandonados. Eu não conheço. A gente teve um período muito ruim em Leopoldina, né? Melhorou muito a situação de tratamento, inclusive em relação ao canil. Eu conheço o canil várias vezes, de várias épocas diferentes. Então, por exemplo, melhorou muito. A melhora é muito grande, mas ela ainda é insuficiente, vamos dizer assim, a palavra correta seria isso. Ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que é um caminho que está sendo trilhado. Também você não consegue fazer tudo de uma vez só, até porque o dinheiro público, né? Eu costumo dizer que o dinheiro público ele cai a conta-gotas. Então, você não consegue fazer tudo que você quer fazer num curto espaço de tempo. Isso demanda mandatos. Um mandato só, você não vai conseguir 2 mandatos, demanda vários. Então, se o próximo prefeito ele mantiver a pegada, vamos dizer assim, talvez as coisas a gente vai conseguir subir degraus, vamos dizer assim, né, na proteção ao animal, né, principalmente os animais abandonados. Em relação a essas campanhas que são desenvolvidas em Leopoldina, estamos falando mais de Leopoldina, né? Mas fique à vontade para traçar algum parâmetro. Quais as vacinas que são essenciais para os cães e para os gatos? Que a gente ouve só contra a raiva. Na verdade, o poder público só dá vacina de raiva. Só dá vacina de raiva. Nossa Senhora. O poder público só fornece a vacina de raiva. E a gente precisa, voltando um pouquinho para trás da castração, a gente precisa quebrar um mito importante das castrações, que as pessoas acham que é porque de graça é ruim. Muito pelo contrário. Os castramóveis, a gente costuma escutar isso. As castrações fornecidas que a prefeitura que a prefeitura forneceu, que alguns outros, às vezes até deputados, né, que trouxeram para Leopoldina, as pessoas podem ficar despreocupadas. O veterinário qualificado está acostumado a fazer, castra milhares de cães, então tem muita experiência. Eu tenho vários cães castrados. Já conheço, já ajudei a castrar cães de várias pessoas. Inclusive a Marilene Portela, nossa amiga, né, sempre presente aí, ela fez um comentário aqui falando: o Edson Rezende me convenceu a castrar o meu Simba e agora ele tá redondinho. Eu acabo engordando um pouco mesmo, mas eu acho que é mais tratamento. Porque ela é muito cuidadosa também com ele, né? Se você passear mais com o cachorro, às vezes dá uma ração própria para cão castrado, ou às vezes dá um pouco menos de ração e engorda mesmo. Então, no tema das vacinas é muito importante porque a gente tem duas doenças muito graves e atingem Leopoldina muito. Sinomose e parvovirose. Parvovirose. Posso falar que a gente está vivendo são duas viroses gravíssimas. Então, deixa eu te falar. Todos os nossos cachorros são vacinados com as 3 doses da vacina V8 importada. Inclusive, eu vacino essa de até sinomose adulto. que você está falando. Até adulto. Na verdade, ela está falando V8 porque ela abrange 8 doenças. Inclusive, a sinomose e a parvovirose. Perfeito. Então, abandonaram uma cachorrinha de raça na ONG com sinomose. Nós corremos pela Viviane, ela não teve jeito. Graças a Deus, não precisou ela estava sofrendo muito. Não precisou de fazer eutanásia. Uhum. Porque eu não sou contra e, graças a Deus, eu posso ser contra. Porque eu converso com o animal, eu peço para ele ir embora. No outro dia, a veterinária liga para mim, eu rezo. A veterinária diz: seu menino ou sua menina foi embora. Os outros falam assim: quem te garante que ela não fez eutanásia? Eutanásia é um custo caro. A veterinária vai sair de fazer de graça para mim. Também, ele não faz sem autorização. Mas como é que eu conversei com ela, eu falei que ela podia ir embora, que eu amava muito ela, mas que ela podia ir embora, que ela ia para um lugar maravilhoso e tal, resumindo e tal. Então, aconteceu um fato de um cachorrinho que deixou lá na porta da ONG. Ele estava magrinho só, ele não tinha sinal de sinomose. As pessoas acham que é muito fácil. Pega esse cachorro aqui, tem que deixar 45 dias separado. E a gente não tem essa estrutura que acabou o espaço. Uhum. Mas você tem que essa pegar. Triagem, né? Acabou o espaço. Tem que fazer quarentena, né? Aí tá. A vacina não é 100% eficaz, né? As veterinárias fazem isso. Fala isso. Mas, graças a Deus, aí abandonou aquele cachorrinho amarelinho lá. Magrinho e tal. Aí tá. Aí a Luciana colocou o nome de Creutinho, que ela colocou nele. Os nomes lá que ela coloca e tal. Aí tá.
Você acredita que ele estava já bem? Aí a gente esperou, ele deu vitamina, deu remédio, deu tudo, estava bem. Novembro foi a nossa vacinação anual. Doutora Letícia, ela foi vacinar para a gente, não cobrou mão de obra. Ela sempre vacina para a gente anual, nem cobra a mão de obra, né? Aí vacinou todos aqueles cachorros lá, os cachorros grandes, muito em cima dela. É uma pessoa incrível, entendeu? Ela vai simples lá e vacina e tudo. Vacinou o cachorro e ele apresentou simomose. Então, eu fiquei em desespero. Agora, qualquer cachorro que eu levar para a ONG, ele vai pegar simomose, porque ele não está vacinado. Uhum. A gente está pagando diária para um cachorro, que a gente resgatou de Andarilho, que levou uma facada. A gente está pagando diária para o cachorro, porque não tem para onde levar ele. Porque ele não pode vacinar. Eu liguei para a veterinária e perguntei, e agora? Acabou os medicamentos dele para vacinar? Não. Ele ainda vai fazer o outro tratamento, que a suspeita dele é câncer. Então, você não pode vacinar ele. Aonde que eu vou levar o baiano? Ele chama baiano. Ele já tem esse nome, que ele já passou em mão de um monte de morador de rua. Então, a primeira que ficou com ele, ela é baiana. É uma moradora de rua que veio da Bahia, então por isso que ele ficou apelidado como baiano. Então, assim, as pessoas... Mas você não pode pegar o animal e levar para a ONG? Não é assim, gente. É 45 dias. O risco de sinomose é uma doença muito contagiosa. Eu não posso colocar em risco todo mundo, né? Por causa de um cachorro, Não né? posso. E outra coisa, não tem onde colocar 45 dias separado. E aí a gente entendeu? pode pensar até a longo prazo, talvez, em algum lugar específico para esse tipo de quarentena, né? Sim. Na verdade, a ideia da ONG, a Dilene vai falar até melhor, poder falar sobre isso melhor do que eu. A ideia, quando for a sede definitiva da ONG, é ter uma área de quarentena. Para receber Nossa, os nosso cães, sonho. Para receber os cães e os caras poderem ficar até os 40 gastos do dias. veterinário vai ser menor. Vamos falar Porque sobre às esse vezes a gente projeto. coloca na veterinária para poder ficar isolado, ela vê como é que ele está, entendeu? Vamos falar dentro de instantes sobre esse projeto também, né, Zé Augusto? Mas que eu é poderia voltar interessante. na castração? A gente volta. Deixa eu só fazer um giro vigilante Tá. que está na nossa programação aqui, com os destaques do jornal O Vigilante Online, nessa noite de segunda-feira. Nós temos aqui como destaque: Escola SESI de Leopoldina inicia ano letivo com acolhimento a professores e funcionários. O SESI que assumiu o centenário Colégio Imaculada Conceição, né, e está iniciando em 2026 a sua presença aqui em Leopoldina. Outro destaque do nosso editor Júlio Cabral: Guarda Civil prende autor por ameaça e importunação sexual em estabelecimento no centro. Mais um destaque que você vai conferir no jornal O Vigilante Online, o jornal que todo mundo lê. Colisão frontal entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR-116 em Leopoldina. Energisa oferece 30 vagas de emprego em Leopoldina e região. Temos aqui evento em homenagem a Oxóssi, reforça respeito e diversidade religiosa em Leopoldina. Outra matéria da Guarda Municipal: homem é preso por extorsão após agredir e ameaçar vítima no bairro Bela Vista. Ainda a coluna Clique e Destaque com Serginho França, e amanhã, terça-feira, já tem uma nova coluna do Serginho França, ele pediu para avisar. Essas e outras notícias você confere no endereço www.ovigilanteonline.com.br e também nas redes sociais, as páginas do jornal O Vigilante Online, no Facebook e no Instagram. Eu vou aproveitar o Giro Vigilante para chamar o nosso intervalo comercial com os nossos patrocinadores e dentro de 1 minuto e meio a gente está de volta. Inicial, e a gente vai estar aí na área no dia 7 de março, tocando na Stone House, todos os clássicos do Capital Inicial elétrico dessa vez. Falou, galera, é isso aí, estamos chegando na área, Leopoldina.
Estamos de volta, agradecendo a Toledo, que é a nossa conservadora 24 horas, de Juiz de Fora, agradecendo a Stone House e agradecendo também Cabral Negócios Imobiliários. Ao meu lado, José Augusto Cabral. Hoje, os nossos entrevistados são o advogado Edson Rezende e a Dilene, dos Amigos da Bicharada, uma ONG que faz um trabalho excepcional em nossa cidade. E nós vamos retomar, né, porque ainda temos um tempinho aqui, já pedindo para vocês, para a gente poder sintetizar nas respostas e nas perguntas, porque nós temos ainda muitas perguntas para formular para vocês até o final da entrevista. Mas a gente estava falando da sede e você, Dilene, falou novamente da castração. Fique à vontade para acrescentar. Então, a castração é muito importante mesmo, gente, mas a gente precisa de fazer o seguinte, eu quero uma ajuda de, pelo amor de Deus, vamos fazer isso acontecer. Olha só, os animais de rua, eles têm que ser castrados, que moram na rua, que não tem dono. Então fica difícil pegar eles, né? Porque tem que pôr em jejum, depois tem que tratar, dar os remedinhos depois de cirurgia. Então a gente precisa de um espaço e recolher eles com antecedência, né? Para fazer o jejum e poder castrar eles. Muitos protetores aqui de Leopoldina falou que ajuda a ir no local, dar medicação, cuidar deles. Porque é importante castrar os animais de pessoas que não têm condições. É também importante. Por quê? Uma cachorra no cio deixa o cachorro louco, ele passa na rua, pula muro, faz oê. Então é importante. Mas os animais de rua também tem que ser castrados. Tem que pegar eles. Então, e levar com antecedência. E esses protetores falaram que vão ajudar. Vamos ver isso. O Edson, como advogado, Edson, o espaço há da algum prefeitura. obstáculo legal para pegar esses animais? Porque tem uma dificuldade, né? Eu me recordo que uma vez aí a carrocinha recolheu e teve uma ação judicial para interromper. Eu acho que na época que teve esse problema aí com a carrocinha, não foi nem por causa da captura, né? Eu acho que foi... A destinação. Eu acho até que foi o método utilizado, né? Tava machucando os animais, alguma coisa, não me recordo ao certo, não, mas eu sei por alto que é algo do tipo. Eu acho que não há proibição nenhuma para capturar esses animais. Na pior das hipóteses, pode-se pensar num TAC, né? Sim. Que aí com o TAC a justiça concordaria sim. com... Eu acho que ninguém em sã consciência ia criar um problema quando você está querendo cuidar do animal, né? Só que ele precisa ser feito da maneira correta, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Fica à vontade. Então, tem muitos animais que não vão precisar de fazer nenhum esforço para recolher eles, entendeu? Eles a gente já conhece eles, já conhece a gente, entendeu? Eles já têm, por exemplo, a Cláudia Beto lá na Pinguda. Nossa, eu ganhei umas fichas de castração. Ela pegou 8 animais lá, levou para casa dela, cada um cuidou um pouco, e aí conseguiu castrar 8 animais de rua. Olha só. Então, tem animais que vai ser fácil, não precisa você pegar não tem dificuldade de pegar eles. Esse aqui não sai da rua tal, esse aqui vive na rua tal. É comunitário, né, doutor? Que fala. É comunitário. Eu acho até que vai dar certo. Eu acho que se até, como os cães, normalmente os cães de rua já são mais sociáveis, eu acho que até se pediu apoio a secretaria responsável, né, o prefeito, até para fazer isso pelo canil, eu acho que não teria muita dificuldade, não. Porque esses cães é o que a Dilene falou, é necessário o jejum, né, para castrar. Então, esses cães seriam retirados da rua, de alguma forma, não precisa ser por usar meio agressivo, né, para pegar, porque normalmente os cães são mansos, né. Os cães de rua, dificilmente você vê um cão mais bravo, mais agressivo. Eles já estão acostumados, né, já são sociáveis, né. Então, pegaria esses cães, levaria para um canil, para um lugar apropriado, deixaria esses cães lá para poder fazer o jejum, castrar, e depois, eu acho que não tem muita dificuldade. Existe diálogo da ONG com a administração municipal, por exemplo, para que o canil absorva essa ação conjunta? O Pedro, ele o prefeito de Leopoldina, é uma pessoa do diálogo. Eu acho que se chegar para ele conversar, eu acho que ele está aberto para essas sugestões, assim, até porque é uma solução que a gente precisa dar para os animais de rua, e a castração é o primeiro passo. Muito bem, vocês falaram também sobre a sede, né, Zé Augusto? O que vocês estão planejando, para quando, está dependendo do quê?
A sede tá nascendo da iniciativa privada, né, Dilene? Então a gente precisa aguardar que as coisas aconteçam. Já né? tem o imóvel? O imóvel já está tem. comprado, né? É um imóvel muito bom, por sinal. Só que essa pessoa que ficou responsável, ela está com algumas demandas muito urgentes, então a gente está aguardando e a gente não pode ter pressa não, até porque é preciso fazer um negócio bem feito, né? E a gente não precisa... os cães estão num lugar provisório, não é o lugar ideal, mas estão bem cuidados, né? Não tomam chuva, são bem alimentados, são vacinados, tem assistência veterinária, então não tem essa necessidade de fazer correndo não, mas vai acontecer em breve. Edson e Edilene, vamos falar agora sobre violência contra animais, né? A gente viu aí nesse cenário agora, início do ano, um caso polêmico que tomou mídia até internacional, que é o caso do cão-orelha, né? E aqui, a violência contra os animais também é um problema recorrente? Nossa A orelha na Senhora. tela. Aí, olha. Eu Muito recebi uma ligação, Até a tristeza. pessoa chorando, que lá perto do mercado Seminário, tinha uma pessoa batendo muito no cachorro dele, na casa dele. Aí ligou, a polícia falou que só podia ser no flagrante. Então, não conseguimos resolver a situação. Há pouco tempo agora, não deve ter um mês e pouquinho, né? Também resgatou, está lá no canil da prefeitura, um cachorro pele e osso, entendeu? A pessoa até entrou em contato comigo pedindo como que ela fazia para resgatar ele de volta. Porque ela alegou que ela ama o cachorro, está com depressão, mas ela saiu por uns tempos daqui de Leopoldina e deixou para a pessoa cuidar, a pessoa não cuidou, mas o cachorro, se não tivesse tirado de lá, estava pele e osso. Tem muito caso aqui em Leopoldina, mas Pois quem isso que fala? eu queria perguntar. O caso do Orelha é extremo, né? Extremo. O que aconteceu, se foi uma Mas barbárie... semana passada aqui, esses dias, né? Um cachorro levou facada aqui também. Pois é, mas aí eu queria saber, em Leopoldina, isso é recorrente também? Esse Demais. tipo de violência, assim, com o sarcasmo? Não, eu acho que... Nesse grau, não, né? Eu acho que o caso do Orelha é um caso, entre aspas, atípico. Vai né? ser possível criar uma lei orelha, tipo a Lei Maria da Penha, a partir desse Eu acho caso? que a lei precisa ser melhorada. A lei Entra uma dos discussão maus. mais ampla, a gente estava até comentando isso, Edson, essa questão da maioridade penal também é uma grande Sim. revolta, né? É uma necessidade. E de novo, isso veio à tona, porque espera-se de adolescentes um pouco mais de empatia, né? E o que fizeram com o cachorro realmente está levando a sociedade E gera uma revolta e impunidade, né? Exatamente. É menor. É porque eles ficaram impunes, né? Esses meninos, eles ficaram Esse porque a gente ficou impunes, né? sabendo, aí Eles que a gente são não fica inimputáveis. sabendo, né? Eles são inimputáveis. inimputáveis. Então, eles, teoricamente, sofreriam uma medida socioeducativa. E não vão sofrer. Perto da Isso. gravidade do caso. Não, e não vão, nem se isso eles vão sofrer. No máximo, eu acredito, né? Pode ser que não aconteça, pode ser que eu esteja falando um negócio aconteça futuramente uma coisa diferente. Mas eu acredito que no máximo eles vão tomar uma E advertência. apesar dos protestos, já está ficando para trás, né? Eu já vi notícia hoje ou ontem de que não tem vídeo, não eu tem vi essa foto. matéria. A delegada falando que não A tem delegada nada. titular. A gente não sabe se realmente ele não tem nada ou se a ameaça ao porteiro funcionou. Né? Ele recuou, né? Agora, o Jornal Vigilante Online, ele publicou uma notícia com informações do jornal Hoje em Dia e também do G1 Zona da Mata, está lá em destaque, né? A Polícia Militar do Meio Ambiente identificou 2 suspeitos de maus tratos contra uma mula em São Sebastião da Vargem Alegre. Ao do cigarro. É esse aí, ó. Tem um cigarro. vídeo publicado nas redes sociais, um deles aparece colocando um cigarro aceso na boca do animal. E até tivemos um comentário interessante na matéria, né? Que a gente fala, homem é pego, deveria colocar animal é pego, tentando colocar o cigarro na porque, mula. olha a foto, é um absurdo, né? Absurdo. A gente tem muito problema com maus tratos. E os maus tratos ocorrem muito, igual o caso do Orelha, que era um cão de rua, né, um cão comunitário, ele não é muito comum. Comum é você o cão sofrer maus tratos, ou o gato sofrer maus tratos, o animal em si sofrer maus tratos dentro do seu próprio lar. Não, e teoricamente o pessoal pode associar a questão de maus tratos à população pobre. Isso aconteceu em Santa Catarina. São todos de classe alta. Em Florianópolis, todos ricos. né? Gente Famílias top, ricas. top, né? Tanto é que 2 foram para Disney, depois do ocorrido. Para abafar o caso.
Ele parece que a viagem já era programada, né? Mas se os pais quisessem educar esses meninos, eles não teriam viajado, a verdade é essa, né? Concordo. E tem um dado preocupante, Júlio, eu andei lendo sobre isso, tem um estudo feito nos Estados Unidos sobre violência animal, um estudo que demorou até bastante tempo para ficar pronto, porque escolheram dados de longos períodos. Alguns serial killers dos americanos, eles começaram na infância maltratando animais. Uhum. E matar um Isso animal... é preocupante, né? É preocupante. É preocupante. Então Isso os acende um pais tinham alerta. que preocupar, né? Claro. E não punir os filhos e... Falando, ô Edson e Dilene, quais são as maiores dificuldades, né, enfrentadas pelos protetores, independentes e ONGs? São muitas, mas quais são os maiores? Muitas, né? Por exemplo, na hora do resgate, a gente não tem, a gente usa o táxi, né? Não tem um carro próprio, né? E assim, difícil, não dá para lar temporário a gente não tem, então não tem lugar para colocar aquelas Falta de superlotadas, compreensão né? das pessoas, não tem? Compartilhamento também, porque se você compartilha, chega alguém que ajuda, né? Uma vez eu lembro, que eu nunca vou esquecer, que eu coloquei que a conta de luz estava atrasada e ia cortar, uma pessoa em Petrópolis pagou com o código de barra. Então, é importante compartilhamento, entendeu? É importante. Às vezes você coloca lá, tem muito compartilhamento, é 5, entendeu? Uhum. Eu acho que tudo parte do abandono. Agora, Acho que falta mais dinheiro, quando você não estrutura abandona, você ou não... apoio humano? Falta tudo, eu acho. Falta tudo. Falta tudo? Mas eu acho que quando o apoio humano ele é mais efetivo, acho que facilita. Por exemplo, as pessoas têm o hábito, pega o celular, tem um cachorro ali que foi atropelado, não sei o quê, aí liga para um, liga para outro. Às vezes a pessoa mesmo pode fazer alguma coisa, né? Ou contribuir, ou põe um cão para dentro de casa, né? Acho que as pessoas delegam muito responsabilidade quanto a isso. Eu acho que a responsabilidade de cuidar dos animais abandonados e maltratados é de todo mundo, é da sociedade. Não é a responsabilidade só da Dilene, porque a Dilene é uma pessoa sobrecarregada. Não é responsabilidade só do canil municipal, né? Não é responsabilidade só de A ou B ou C, é responsabilidade de todos. Todos têm que se unir, porque aí o fardo fica mais leve para todo mundo, fica mais fácil. Se cada pessoa, por exemplo, a ONG hoje passa por muitas dificuldades financeiras, porque são, igual a Dilene falou, são 80 cães e mais de 20 em lar temporário. As peças são altíssimas. Altíssimas. Só ração, são 2 sacos, são 5 sacos por dia. Por dia? Por 15 dia, quilos. de 15 quilos. E não é Só uma na ração, ONG. e não é uma ração Aí baratinha, agora- é uma ração razoável, uma ração boa, que os cães, inclusive, estão muito bonitos, estão bem cuidados. Então, não posso, se todo mundo, vamos pôr aí, 20% da população leopoldina doar R$5 todo mês para a ONG não passa dificuldade com E ração. são as mesmas pessoas que ajudam, gente. Eu fico assim olhando para ver se tem uma pessoa diferente, nunca tem, entendeu? Dentro desse assunto, como que a população pode ajudar, mesmo assim, sem adotar um animal? De outra forma, como que seria importante essa Pode ajuda? doar dinheiro. O dia da Dilene, ela doa todo para a ONG da Amigos da Bicharada. E se cada pessoa ajudar com R$5, a ONG da Amigos da Bicharada vai saber fazer o bom uso dele. Tratando, cuidando de animais veterinários, comprando ração, vacinando. Tem a página na internet Tem com os tudo. dados Tem o Instagram, do tem. Instagram? Pode fazer Fala direto. agora o Instagram para aproveitar quem está se tocando aí, para de repente conhecer e poder contribuir, porque é uma causa nobre, é uma causa justíssima. Dá a dica aí para gente. Aí é Amigos da Bicharada Oficial, né? Que é o Instagram. E tem a página do Facebook, é Amigos da Bicharada Leopoldina. O Pix é o CNPJ da ONG. É fácil. E deixa eu... Toda legalzinha, toda regulamentada. Toda regulamentada. Eu recebi onda uma certinha. observação contas. essa semana, a pessoa colocou assim, não coloca o meu nome. Ou então outra colocou assim, eu não posso dar um dinheiro alto, só posso dar esse tanto, então não coloca meu nome também. Então, quando eu vou lá fazer vaquinha, eu coloco o nome da pessoa que doou, mas estou colocando só o primeiro nome. Porque Márcia tem um monte, mas a Márcia que me doou vai saber que é ela, entendeu? E o Pix eu coloco o nome da pessoa e o nome do cachorro que ela ajudou. Então, eu peço para colocar no nome do Pix, identificar qual animal você quer ajudar. Tem algumas pessoas que falam assim, porque precisar de uma emergência, entendeu? Então, assim, qualquer R$1 é importante, que eu vou contar o fato que a Gwen sempre gosta de contar, que outro dia eu estava fechando uma conta
e faltava R$7. E uma pessoa doa R$7. Olha, Olha que interessante. Sem saber, ela me doou R$7. que legal. Então, eu quero mostrar que tudo é importante, entendeu? Dilene, E os só um animais que minutinho. a gente Arthur, resgata... quantos minutos nós temos ainda? Temos 10 minutos. Então nós vamos precisar Será rápido? acrescentar. Tá, os animais que a gente Velocidade. resgata são tudo com transfusão de sangue, faz quimioterapia, são tudo estável grave mesmo, entendeu? Então, gasta muito. Então, tudo é importante. O gasto com veterinário é muito alto. Vamos aproveitar esse tema para fazer uma pergunta que vai propiciar, eu acho, um interesse muito grande e despertar em pessoas e CNPJs. Empresas e comércio local costumam apoiar as iniciativas da ONG? Responde, Lene. E tem um comércio aqui na Leopoldina que me ajuda muito, mas ela não gosta que eu fale o nome dela, entendeu? Quando eu vou agradecer, eu agradeço em código, né? Aí tá. E a Soy Neve também ajuda a gente muito, sabe? E assim, Casa do Arreio, Foi falado aqui, né? Casa do no Arreio nosso também Pode ajuda Ver. a gente, sabe? Então, assim, ele nunca falou que não pode falar ele, então eu tô falando o nome dele, entendeu? Nem sei se O próprio pode. Não. Fernando foi entrevistado aqui, ele mencionou a luta pela causa animal, né? Posso falar do picolé, gente? Pode, Da ele Soy comentou Neve? aqui. Então tá. Lançou um A picolé, né, Soy gente? Neve. Gente, eu tô doida pra publicar. Não publiquei porque ele pediu pra não publicar, porque acontece isso também, gente. Se você doa um dinheiro maior, ninguém mais te ajuda. Então, usa ele primeiro para depois contar. Então, tá faltando um pouquinho para me gastar, mas ele não é porque está sobrando, é porque eu tô deixando ele para coisas mais graves. Tem um monte de animal internado que eu tenho que pagar. E tem os exames de sangue são à vista. A sua conta não fecha nunca. Então, Dilene. assim, Nunca. Ele não está lá na sempre a conta porque ele demanda está maior. Ração sobrando. dia. Ele não está na conta porque está sobrando, porque tem o exame de sangue. Não, É. É desesperador. O exame de sangue tem que ser feito à vista. E se não tiver dinheiro na conta, como é que você faz? Né? Então, tem que ter lá. Então, eu vou publicar. Tem até um vídeo, né? Eu com um checão na mão da Soy Neve. Gente, compra o picolé Pegados do Fred. Olha, eu vou aqui. Compra, por favor. Eu vou Vou falar pra reforçar. vocês, então, quanto que o picolé da Pegadas do Fred deu pra gente. 11.500. Olha aí que maravilha, Entendeu? né? Falta só um pouquinho, mas ele já tem lugar para onde ele vai, pra gente É gastar. bem-vindo, mas é pouco. Por isso que eu estou reforçando esse apelo aqui da Dilene. Você que é empresário, que é comerciante, reserve nem que seja R$100 da sua empresa, dando aqui uma sugestão. Se tiver 1.000, melhor ainda. Mas vá conhecer o trabalho e ver que precisa. Essas pessoas precisam desse apoio. E eu parabenizo todos que apoiam na pessoa do Fernando da Soy Neve, que realmente idealizou um setor da empresa para apoiar, porque é uma realidade do nosso E dia a ele dia. não apoia só a ONG Amigos da Bicharada. Essa do Fred, né? O É pra produto todas as ONGs. para todas as O ONGs. Picolé, olha aqui. Então, gente, foram... Para várias cidades, né? Então, esse dinheiro arrecadado foi só de Leopoldina, olha que legal. Para você ter ideia, só um breve parêntese, tem uma loja em Leopoldina que vende ração, o Ângelo ali do Neto Vieira. Ele faz uma ração para a ONG, ela, por exemplo, custa R$100, eu não sei o preço dela. Ele faz uma promoção lá, que se você quiser doar para a ONG, você pode ir lá pagar o preço de custo nela, R$75, acho que ele tira todo o lucro e ele entrega na ONG. Entendi. Isso aí, ele tira o lucro, Um grande parceiro. ajuda muito, contribui muito, porque gente. às vezes você vai Isso comprar... precisa ser destacado. Então, eu publico isso tudo aí. verdade. Inclusive, ele liberou... E o Ângelo faz isso sempre. Eu vou fazer uma promoção esse mês para ajudar a ONG. Aí ele faz, põe o preço de custo na ração, você vai lá, compra a ração e ele entrega no preço de custo. E deixa eu te falar, então, as vendas dos baldes da Soy Neve. A Vic Dog, a veterinária Bianca, tem ajudado a gente bastante também. Ela vende os baldes pra gente. Ela não ganha nada para vender os baldes. E ela tá vendendo bem, entendeu? A Soy Neve, além dela ser um anjo, né, na causa animal, ela, além de ter criado a pata do Fred, ela doa baldes. Esses baldes, o dinheiro todo é convertido para Amigos da Bicharada. Ela doa os baldes para ser vendidos. As pessoas podem comprar, vários lugares vendem Leopoldino. Acho que na Bianca tem, né? A Bianca tá vendendo, aquele menino também lá do Rosário, também, o Pedrinho. Como Então, é que chama? então, se você comprar o balde, o dinheiro vai todo para a ONG.
E não está melhor Doados ainda. pela Soy Neve. E não está melhor ainda porque a gente não tem voluntário para vender o balde. Você acredita que uma vez que a gente foi vender balde na praça, vendeu R$1.000 de balde? Todo mundo quis ajudar. Todo mundo quis Então, ajudar. mas agora a Doados gente não pela tem Soy Neve. voluntário. Quem sabe eu falando aqui, né, vai aparecer um voluntário que possa ir vender os baldes para a gente na praça. É né? verdade. Porque o balde a gente já tem, falta o voluntário. Porque pelo, o Fernando falou que pode pegar a conta se a gente precisar. Pelo endereço que você deu do Facebook e do Instagram, eles podem entrar em contato e Pode. solicitar, por exemplo, um encontro com vocês para poder Pode sim. ajudar de alguma forma, até mesmo vendendo o balde. Né? E né, o balde, gente, é baratinho e é forte o balde. 3 por 12. Olha aí. O branquinho, 3 por 15 o marronzinho. Zé Augusto, vai lá, vamos para a próxima vamos, pergunta. ó, O o tempo que- está acabando, o Ai, que Arthur já pena. me falou que tem 4 minutos Ele só. não fez nem O metade. que? Não. Ah, não. Nossa, mas a pergunta agora também é bem legal. O que mais emociona vocês nesse trabalho? É ver um cachorro que a pessoa falou, faz a eutanásia dele. Não tem jeito, não. Ele é o que mais corre na ONG e com mais dá trabalho. Que lindo. A gente está com o caso da Goiabinha. Vou falar rápido, caso da Goiabinha. Goiabinha foi encontrado em frente ao restaurante Goiaba, em 2019, sangrando muito. Aí, na hora de fazer o exame de sangue, que nome vai colocar? Onde que ela foi encontrada? Restaurante Goiaba. Então, vai ser Goiabinha. Tá, aí ela sangrando muito. E, assim, 8 cachorros foram fazer teste de compatibilidade para ver se podia doar o sangue para ela. Ninguém era compatível. Quando a veterinária falou assim, não vamos tentar mais, que ela está sofrendo muito, né? Aí o Edson me ligou e perguntou, posso levar o meu cachorro? Eu falei assim, doutora, tem mais um cachorro, o 9º. Pode levar? Então, a Goiabinha foi salva pelo Horus, virou um goiabão, porque ela era magrinha, anêmica, virou um goiabão. Ou ela foi internada esses dias de novo, né? Com problema sério de rins, mas voltou, tá bem de novo. Então, assim, olha só, que emoção. Um cachorrinho doa o sangue, salva, igual a gente humano, entendeu? Eles têm sentimento, as mesmas doenças que a gente está com um caso muito triste, que está no lar temporário, sabe? Um anjo que Deus colocou pra gente. Hoje eu até falei, se não fosse você, eu não sei o que seria da gente. Lúpus, a cachorra tem lúpus. A gente socorreu, resgatou ela na rodoviária. Então, já foi, assim, várias internações, já tirou um olho, já teve várias internações, várias cirurgias, e ela tem lúpus e está lutando com lúpus, entendeu? Então, assim, a luta da gente é muito grande. Qual o nome da cachorrinha? Eu chamo ela de Pretinha, eu chamo ela de Duda. Duda. Você sabe o que me emociona na causa animal? Quando as pessoas se unem pela causa. Porque sempre vai ter cachorro abandonado, sempre vai ter cachorro atropelado, sempre vai ter. O que emociona mesmo é quando as pessoas se unem, esquecem as diferenças. Quando as pessoas se envolvem na causa, esquecem as diferenças, a coisa acontece. Os cães podem ser ajudados, a união traz o recurso para poder tratar dos animais. Então, o que me emociona de verdade mesmo é quando as pessoas se unem em volta da causa. Esquecem as diferenças, né? Não buscam protagonismo. Né? Eu estava conversando com uma pessoa que é da causa mesmo hoje, muito mesmo, um anjo mesmo, vive para isso praticamente. A gente estava conversando sobre isso, que na causa animal a gente tem que evitar de construir muros. Tá sempre construindo pontes e trazendo mais gente A vida, né? para ajudar na causa. Exatamente. vida A vida é assim. É isso. Nosso tempo, como é que tá? Pode me dar meio minuto, por favor? Mas eu vou cronometrar. Tá, meio minuto. Luquinha é um cachorrinho A que a nossa gente... produção aqui já... Ele viveu 5 anos na rua. 5 anos na rua. E 7 com a gente na ONG. Ele tá com uma transfusão de sangue agora. Tá gordinho, tá lindo depois da transfusão de sangue. E ele tá com alergia alimentar. Gente, a ração dele é caríssima. Vocês acreditam que sábado agora, eu não sabia se atendia o cliente, a menina falou, a ração dele não tem para hoje. Onde que eu vou achar essa ração? Liguei para todos os lugares, você tem essa ração? Ninguém me entendia, estava na hora de fechar e tal. Aí liguei para Bianca, veterinária. Aí eu falei, Bianca, você tem essa ração aí? Você me vende ela para depois te pagar? Aí ela falou assim, Tilene, você não vai acreditar. Uma mulher que eu não conheço, parou o carro aqui e falou assim, você tem alguém para dar essa ração? Eu falei assim, ela falou, eu tenho. A Dilene da Alga Bijutarada. Adivinha qual era a ração? A ração. Olha aí. Aí eu até passei um áudio para a diretoria, gente. Se eu fosse evangélico, eu ia falar assim, eu vou dar um testemunho. Entendeu? Eu vou dar um testemunho. Porque como pode? Aí gritei no final assim, Deus dirige o trabalho da ONG. Né? Você viu o áudio lá? Vi. Olha, Edson Rezende,
advogado, meu amigo, né, nosso amigo, Dilene, defensora da causa animal. Eu queria agradecer aqui e muito pela presença de vocês. É uma pena que o programa está chegando ao final, mas não vão faltar oportunidades para a gente falar novamente, porque o assunto é efervescente, é emocionante. E o podcast do Jornal Vigilante Online está de braços abertos para apoiar, né, e divulgar essa causa. Eu desejo sucesso, nós desejamos sucesso na caminhada de vocês e contem com o nosso apoio. Eu queria deixar 1 minuto, pode, Arthur, para cada um, para as mensagens, as considerações finais. Fiquem à vontade, né, Zé Augusto? Começa aí. Obrigado pelo convite, Júlio. Obrigado, Zé Augusto. Eu acho importante esse tipo de divulgação, vamos dizer, entre aspas, né? Não só trazer o ruim, né? Igual hoje está em foco o caso do Orelha, né? Eu acho importante a gente trazer essas informações, a gente abre muitas mentes, né? Até para conhecer o trabalho da ONGs A Bicharada, né? Da Dilene, que é um trabalho sério e precisa de ajuda. Então a gente tem muito que agradecer a esse espaço que você dá para isso, que é essa causa que é tão nobre e é pouco acolhida, né, pelo poder público, seja pelo poder público, seja até pela própria sociedade mesmo. Então a gente que tem sempre que agradecer o espaço e o carinho de vocês nessa empreitada aí que não é fácil. Nós é que agradecemos, Edson. Dilene, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Confesso que estava muito nervosa, mas... Já né, relaxou? Já tá falei assim, tranquilo. não, gente, eu vou falar o que eu sinto. Isso. E o que a gente falar o que sinto, a gente não erra, né? É verdade. Então, assim, eu estava muito preocupada, fiquei o dia muito ansiosa, né? Ainda mais que é um lugar muito importante. Isso aqui é um lugar muito importante, né, gente? Um trabalho sério que vocês fazem, né? Obrigado. Entendeu? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter estado aqui, tá? Muito obrigada bem. E o mesmo. Zé Augusto Muito bom. também, né, Zé Augusto? Quero agradecer a sua presença na condição de jornalista e de vereador, né, que também tem um contato muito frequente com vocês, né, por ter trazido essa pauta para a gente compartilhar com a opinião pública. E eu faço um apelo, vamos dar visibilidade, né, cada vez Exato. maior, né, todas as mídias, se possível, para poder apoiar, porque é um movimento de todos. É né? verdade. E além disso, eu acho que o poder da mobilização, né? Se a gente conseguir, se cada um que está assistindo tiver a sensação de poder ajudar, o sentimento de poder ajudar, que é a importância da ajuda dessa pessoa, a gente vai conseguir resolver muitos problemas, né? Da ração, da vacina, a questão da conscientização dos maus tratos, do abandono, né? Então isso é um trabalho que vem de cada um, que a gente tem que fomentar e espalhar essa ideia, né? Essa luta, porque a demanda é muito grande e é como se fosse enxugar o gelo, né? É como se fosse enxugar o gelo, é um sentimento de enxugar o gelo, Sim. porque realmente a cada dia mais tem mais abandono, tem mais animalzinho sendo maltratado, e a gente está aqui para poder amenizar esse serzinho de luz, né, que é tão abençoado, que é tão apaixonante, que dependem da gente, né? Então a gente fica sensibilizado de imaginar esse cãozinho, a personificação do cãozinho orelha, ele indo brincar Ai, gente, com para. esses adolescentes, achando que estavam ali para brincar com ele e fazem uma covardia dessa, né? Então o cãozinho orelha, ele é a personificação de tantos animais que são abandonados, que são maltratados, que são covardemente atacados, né? E ele veio com um legado. Eu falo isso, que ele veio com um legado para representar tudo e todos esses que são maltratados, para poder mudar a conscientização do povo brasileiro Sem dúvida. a respeito disso. Então ele é um cãozinho que veio com a missão. Ele veio representar para mudar esse ponto de vista político, porque você vê que ele conseguiu unir direita, esquerda, evangélico, espírita, umbandista, ele conseguiu unir todo mundo, né? Em prol Você já desse viu que ponto tem de no vista. Facebook já uma carta falando sobre isso? Não. É um espírita, os mentores espirituais, veio falar através, como se fosse ele falando, que ele veio para isso. Olha só. Tem uma carta já assim. É isso aí. E com essa inspiração, a gente vai concluindo, né, Arthur, a nossa edição de hoje do Pode Ver.
Eu quero mandar aqui um abraço especial ao nosso editor Júlio Cabral. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Pode Ver. E eu renovo o convite para você curtir, comentar, compartilhar esse podcast também. O seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Tem a audiência ao vivo e tem a segunda audiência, e ela vai desdobrando, né? Então é muito importante você compartilhar, porque ajuda a divulgar esse conteúdo e prestigia o nosso trabalho. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a equipe de profissionais aqui do estúdio. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima entrevista aqui no Pode Ver. Tchau!